Boa tarde, nós estamos começando mais uma live. Nós estamos só checando alguns problemas técnicos que nós estamos passando. Se vocês puderem dar um ok, caso vocês estejam visualizando, tá tudo ok? Bom, então vamos começar. Boa tarde novamente a todos que acompanham a nossa página aqui no Facebook. Hoje nós estamos começando mais uma live e nós vamos falar sobre a influência emocional no tratamento da enxaqueca crônica, com dicas motivacionais e discussão sobre os benefícios dos tratamentos complementares. Para esse bate-papo, nós estamos recebendo aqui a psicóloga com doutorado pela USP, Juliane Prieto, que é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da International Headache Society. Seja bem-vinda, doutora, e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E vocês que estão nos acompanhando, enviem suas perguntas, nós vamos responder à medida ao longo da nossa live. E aquelas perguntas que não foram respondidas aqui, depois nós vamos olhar uma por uma e atender, tá bom? Doutora, então vamos começar o nosso bate-papo. Quais são os principais impactos emocionais que a enxaqueca crônica pode causar na vida de quem sofre com a doença? Bom, a dor, além de ser uma sensação desagradável, ela é uma experiência emocional desagradável, né? Então, traz consequências de incapacitação, de sofrimento, né? As principais emoções durante uma crise de enxaqueca, que a gente vê quando atende em psicoterapia com pessoas com enxaqueca crônica, é raiva, ansiedade, tristeza, na vigência da crise. Né? A pessoa pode sentir raiva se ela tem que interromper algumas atividades, tem que reduzir algumas atividades, algumas tarefas, seja no trabalho, seja vida social. Ela pode se sentir tristeza se ela perder, por exemplo, alguma atividade, alguma situação, algum compromisso. E ela pode sentir ansiedade, medo, se ela tiver um pensamento de que algo muito ruim pode estar acontecendo, né? Se ela interpretar aquela crise de enxaqueca de maneira muito negativa, como uma doença. Tem pessoas que têm pensamentos que a gente chama de catastróficos em relação à dor ou à enxaqueca, né? É claro que é importante uma avaliação de um médico, neurologista, especialista em cefaleia, né? Mas apesar de um diagnóstico de enxaqueca, muitas vezes a pessoa pode ter pensamentos que ela está tendo AVC ou que ela tem um câncer, né? E isso exacerba muito a ansiedade e pode agravar a dor, pode piorar a dor. Entendi. Doutora, eu só vou pedir a gentileza da senhora falar só um pouquinho mais alto, porque a gente teve um feedback do pessoal que o áudio está um pouquinho baixo. Em geral, quais os fatores emocionais que costumam desencadear as crises, né, de dores de cabeça e por quê? Então, a gente vê também em psicoterapia, atendendo esses pacientes com enxaqueca crônica, que as emoções são gatilhos importantes para a crise, né? Então, os fatores emocionais são um dos fatores mais frequentes como desencadeantes de uma crise de enxaqueca, né? Então, a pessoa, por exemplo, vai observando as emoções e percebendo que é muito frequente também como gatilho a ansiedade, a irritação, né? Como disparadores de uma crise de enxaqueca, né? Então, a gente trabalha muito com a maneira como os pensamentos influenciam as emoções, né? Então, pensamentos que geram ansiedade, por exemplo, pensamentos que geram irritação são muito frequentes, né? Pessoas que têm enxaqueca crônica têm com frequência pensamentos catastróficos, né? De exagero do negativo, né? De um enfoque bastante negativista em relação à própria enxaqueca ou em relação às coisas em geral, né? Então, partindo da ideia de que os pensamentos influenciam as emoções, esses pensamentos podem ser modificados para um alívio emocional, né? Para aliviar aquele sofrimento emocional
que vem de uma distorção de pensamento, né? Um pensamento, uma interpretação distorcida de uma situação. Para controle também das crises, né? Isso. E de que forma que existem outros fatores que influenciam também, né? De que forma que os fatores ambientais, alimentares, físicos e hormonais, eles podem prejudicar, de que forma que o psicólogo trabalha esses aspectos, né? A questão do sono, a gente sabe que desencadeia também a privação do sono, desencadeia crises, né? De que forma que isso é trabalhado junto com o paciente? Então, existem vários fatores que são desencadeantes de uma crise de enxaqueca. A gente falou dos fatores emocionais, mas como você lembrou bem, existem fatores ambientais, alimentares, jejum, por exemplo, a pessoa que fica um tempo sem se alimentar ou vai almoçar mais tarde do que o habitual, ela está provocando uma sobrecarga no organismo, né? Então, assim como a privação de sono também, né? É uma sobrecarga para o organismo. O sono também tem funções super importantes, né? E a pessoa deixar de dormir bem, ter noites mal dormidas, são gatilhos, são fatores desencadeantes bastante importantes para a enxaqueca. Então, na psicoterapia, por exemplo, isso tudo é avaliado. Então, quanto a pessoa está cuidando bem e desenvolvendo esses hábitos saudáveis em termos da alimentação e da qualidade do sono, né? As emoções negativas, muitas vezes, atrapalham o sono. A pessoa mais ansiosa, pode acontecer dela dormir mal, né? Dela demorar para iniciar o sono, ou ter muitos despertares no meio da noite, ou acordar antes do que ela precisaria, ou simplesmente ter um sono leve e não descansar o quanto ela poderia, né? Então, a pessoa que tem essas noites mal dormidas, ela pode também desencadear crises de enxaqueca com mais frequência e com mais intensidade. Então, em psicoterapia, um dos itens fundamentais é a qualidade do sono, né? É orientar direitinho os hábitos mais saudáveis para o sono acontecer com mais qualidade. Às vezes a pessoa tem a impressão que está dormindo bem, mas pode não necessariamente estar dormindo bem. Certo? Então, a pessoa que sente sonolência durante o dia, pode ser que ela não esteja dormindo bem. A pessoa que acorda mais cansada, né, não repõe, não acorda repousada, por exemplo, né? Ela pode não ter um sono de qualidade. Então, esse é um fator fundamental desencadeante da enxaqueca. Tanto para quem dorme pouco, para quem dorme muito, né? Exatamente, bem lembrado. Para quem dorme muito também isso é um excesso para o organismo, né? É uma sobrecarga, né? Então, isso também é importante que a pessoa tenha horários regulares de sono. Procurar ir dormir no mesmo horário, com frequência, à medida do possível, né? Então, muita frequência as pessoas preenchendo, observando com mais critério as crises, elas percebem que tem crises mais de fim de semana ou mais durante a semana, e quando vão observar o sono, percebem que no fim de semana ou dorme pouco, ou dorme muito, ou dorme, ou festas, tem compromissos e dorme mal, né? Tem uma qualidade do sono pior, e pode ser que as crises de enxaqueca sejam mais frequentes no fim de semana associado a essas situações. Fica a dica aí, né? Tem que prestar atenção nessa questão do sono. Vou ler agora algumas perguntinhas aqui do pessoal que está nos acompanhando. A Cirlei Goltens, acho que é isso, o sobrenome, desculpa se eu li errado, ela pergunta, e por que ir ao psicólogo ajuda? Boa pergunta. Então, em primeiro lugar, ir ao médico neurologista especialista em cefaleia, né? Então, que vai te dar a orientação toda e o tratamento medicamentoso. A psicoterapia focada para enxaqueca, por exemplo, para dor de cabeça, vai ajudar nesses aspectos emocionais. Então, a enxaqueca
enxaqueca pode ser uma oportunidade para a pessoa que sofre enxaqueca de superar algumas emoções, né? De aliviar o sofrimento emocional, né? Então, não necessariamente a enxaqueca está te trazendo tudo de pior, ela pode ser uma sinalização do seu organismo para você trazer mais equilíbrio para a sua vida, para você observar o que está faltando, para você perceber que hábitos saudáveis você pode desenvolver, né? E esse tipo de terapia, a terapia cognitivo-comportamental, trabalha muito então com a percepção, o tipo de pensamento que as pessoas têm, né? E como isso influencia as emoções, por exemplo, as emoções negativas, né? Então, a gente falou de ansiedade, de irritação, existem pensamentos frequentes que geram irritação e tipos de pensamento também característicos da ansiedade. O ansioso, por exemplo, muitas vezes tem pensamentos de antecipação negativa do futuro, né? Então, ele tem uma visão negativista do que vai acontecer no futuro e ele deixa de viver o momento presente, né? Então, muitas vezes ele está acelerado, agitado e focando na parte negativa do futuro, o que vai fazer depois, os problemas do momento seguinte, do dia seguinte, do ano seguinte, focado em preocupações, né? A pessoa que sente irritação com muita frequência, muitas vezes tem um estilo mais perfeccionista, ou de uma autoexigência excessiva, né? Ou de regras rígidas de como as coisas devem ser, né? E se as coisas saem de um jeito diferente, a pessoa se irrita, né? Então, esse autoconhecimento pode ajudar nesse sentido, avaliar percepção, interpretação das coisas, dos fatos, das situações, das pessoas, de si mesmo, né? Conhecendo, identificando esses pensamentos, avaliar se são verdadeiros, são falsos, são realistas ou não, e se são úteis, se valem a pena, se trabalham a seu favor ou se te prejudicam, por exemplo. Então está respondida aí a pergunta da Cirlei. Nós estamos apenas com um probleminha no áudio, então a gente vai arrumar. Eu peço licença 1 minutinho para vocês. Só 1 minutinho. A doutora cuida do seu estômago. A segunda da pessoa. Pessoal, vocês podem dar um ok se vocês estão ouvindo melhor. A gente arrumou aqui a nossa parte do áudio, do microfone. Se vocês puderem dar um ok. Que ao vivo é assim, doutora. A gente tem que se adaptar. Falar mais alto, Mas muito boa a sua resposta. Inclusive, é sempre bom ressaltar que o acompanhamento, né, do psicólogo é fundamental e também é complementar a outros tratamentos, né, que a gente vai falando aqui ao longo do bate-papo. Isso é bem importante, né? Sim. O tratamento psicoterápico complementa o médico, não substitui, né? Então a parte medicamentosa é bastante importante, mas esse alívio que a psicoterapia proporciona, inclusive com técnicas de relaxamento que podem aliviar a dor, podem ajudar a pessoa a absorver inclusive a medicação com mais qualidade. Sim, isso é muito importante. Eu estou vendo aqui o feedback do pessoal falando que melhorou o áudio, que bom. Qualquer probleminha vocês podem nos avisar que a gente está aqui atenta. Bom, vamos seguir então aqui com as perguntas que o pessoal eles estão mandando. A Renata Bezerra pergunta: tomo antidepressivos para enxaqueca que dá muito sono, porém eu tenho um bebê de 2 meses que acorda a cada 2 horas para mamar. E com isso a minha qualidade de sono está péssima. A doutora teria alguma dica para melhorar? Aí
uma situação delicada, mas tenta aproveitar as 2 horas de sono que você tem com qualidade, né? Então, se você conseguir, durante essas 2 horas, fazer uma respiração lenta e profunda e diminuindo o seu ritmo, aproveitar a qualidade daquele período de sono, apesar de ser curto, né? Você pode, com um exercício de relaxamento, propiciar para o seu organismo um repouso de qualidade, né? Um repouso saudável para ir te reabastecendo, mesmo que seja aos poucos, durante a noite. A gente sabe que não é ideal, mas que no seu caso, à medida do possível, você vai, nessas 2 horas, ter um sono de qualidade, esse reabastecimento, né? Então, o relaxamento traz um repouso saudável, um momento que você pode se revitalizar. Aproveita isso. Bacana. Fica então aí a dica da Renata. Eu gostaria de aproveitar e agradecer algumas pessoas que estão participando aqui da nossa live. A Cristiane Saldanha, a Alessandra Fabiola, Erlane Nilson, Alcântara, Paulo Alcântara, Luzinete, Alba Valéria e Elisângela Bíblio. Então a gente está aqui de olho em todo mundo que está participando. Continue enviando suas perguntas, suas dúvidas, que a gente ainda tem bastante bate-papo. Doutora, como que a terapia mental, né, com o psicólogo... não, eu vou pular essa pergunta porque a gente já respondeu ela. Existem mudanças comportamentais que podem ajudar a controlar, até mesmo prevenir as crises? Sim. Então, técnicas de respiração profunda, de relaxamento, meditação, o que hoje é chamado de mindfulness, que é traduzido como atenção plena. Então, são recursos que podem propiciar o alívio da dor durante uma crise de enxaqueca, ou prevenir as crises se feito com frequência diariamente, né? Então, a gente vê que na minha pesquisa de doutorado, né, eu estudei ansiedade e enxaqueca, e a gente observou que as pessoas ansiosas têm uma chance 7 vezes maior de desenvolver dores de cabeça e tem uma chance 13 vezes maior de desenvolver enxaqueca, 7 vezes de cefaleia e 13 vezes de enxaqueca a mais do que uma pessoa não ansiosa, né? Então, o controle dessa ansiedade com técnicas de relaxamento pode aliviar frequência e intensidade de crise de enxaqueca, né? Então, a gente viu que os ansiosos têm crises mais frequentes, mais intensas e mais longas do que os não ansiosos, né? E tem mais fadiga, tem mais depressão e piora a qualidade de vida, né? Então, a ansiedade é um fator importante para ser controlado e, por exemplo, através dessas técnicas de respiração lenta e profunda. O ansioso, por exemplo, tem muitas vezes o hábito de respirar curto e rápido, né? O que intensifica algumas sensações físicas desagradáveis, né? Então ele deixa de conduzir mais oxigênio para o cérebro e para todo o organismo. O ansioso pode estar gerando sensações físicas de tensão muscular, de contração, que provoca mais dor, né? Então, essas técnicas de relaxamento podem, praticadas diariamente, trazem um momento de bem-estar, né? Um momento muito saudável para o organismo, né? Uma delas disse que toma antidepressivo para enxaqueca, né? Então, falando nisso, o bem-estar que é ativado, né, durante o relaxamento, durante a respiração profunda, a meditação, faz esse papel do nosso antidepressivo, né? A gente tem uma farmacinha dentro da gente que pode ser ativada, que pode ser estimulada, né? Nesses momentos de bem-estar, com atividades de lazer, de prazer saudável, a gente ativa no nosso organismo esses antidepressivos naturais, que
são precursores dos nossos analgésicos naturais. Então, esse bem-estar físico protege a gente, previne de crises mais frequentes ou piores. E é indicado meditação também? Meditação também tem sido bastante usado com foco para a saúde. Então, durante a meditação, a pessoa consegue ativar um estado de calma, de serenidade, de tranquilidade mental, que nesse momento o organismo libera substâncias do bem-estar. As reações fisiológicas nesse momento são muito positivos, muito saudáveis, né, gerando toda essa calma. Né? Ativa sistema nervoso parasimpático, que acalma, que traz toda essa serenidade. Então a meditação tem sido bastante usada para dor de cabeça também. Legal. Fica aí a dica então, né, de mais um tratamento, digamos assim, complementar, né, que pode ajudar. E tem algum exercício rápido que a senhora poderia ensinar, ou de respiração, ou de relaxamento? Então, em primeiro lugar, observar o ritmo da sua respiração. Então, se a respiração está muito curta, então é muito ansioso, uma pessoa que sente muita irritação tem a tendência a respirar curto e rápido. Né? Então, observa como está a sua respiração, como está o seu ritmo respiratório. Então, essa consciência já pode te trazer alguma informação valiosa. Né? Então, o ideal na respiração mais profunda é que o abdômen se movimente e não o tórax. Né? Então, o ansioso respira mais aqui. O interessante é respirar mais aqui pelo abdômen. Então, quando, por exemplo, o ar entra, né? Imagina que existe uma bexiga na região do seu abdômen e a bexiga está enchendo quando o ar entra. Imagina que a bexiga está esvaziando quando o ar sai. Né? É um jeito de conduzir a respiração mais para baixo, né? A gente chama de respiração diafragmática, quando chega mais lá embaixo. Dessa forma, os pulmões, né? Você renova todo o ar dos pulmões, né? Você conduz mais oxigênio para todo o organismo e para o cérebro também, isso é bastante saudável. Então, um exercício que a pessoa pode fazer rapidamente é perceber, então, se o abdômen está expandindo, né? Imaginar a bexiga enchendo, esvaziando durante a inspiração e a expiração, e procurar fazer essa respiração mais lenta e mais profunda, por exemplo, no meio do seu dia. Notou que está mais ansioso, que está mais agitado? Respira fundo, faça 10 respirações, por exemplo. Né? Isso já traz um bem-estar imediato. Né? Não passou com 10 respirações? Faz mais 10. Né? Se tiver a chance de colocar uma música tranquila, suave, isso também ajuda, isso acalma, tranquiliza. Né? Muito boas essas dicas, né? Essa questão da respiração, assim, acalma mesmo, né? É um recurso que a gente tem dentro da gente, que pode ser muito útil. Né? Você pode respirar fundo em qualquer lugar, no meio do trabalho, no meio de uma reunião, você pode respirar fundo numa situação social, em qualquer situação. E o estresse, ele é um dos fatores mais desencadeantes das crises, né? E às vezes, mesmo que a pessoa faça um acompanhamento psicológico, um tratamento, tem situações no nosso dia a dia que fogem do controle, né? Como no trânsito, ou no trabalho, um problema pessoal, alguma coisa que causa naquele momento uma descarga de estresse. Então fica a dica, né, para as pessoas nesse momento lembrarem da dica da doutora Juliane. E esse estresse, você está dizendo, né, essas emoções negativas, elas vão trazendo um desgaste. Né?
do organismo. O que as pessoas dificilmente observam é que esse desgaste precisa ter uma reposição. Né? Então a pessoa gasta com energia negativa, com emoção negativa, com estresse, e não repõe. Né? Como é que a gente repõe o que foi gasto? Né? Com sono de qualidade, alimentação saudável, momentos de bem-estar, né? E técnicas de relaxamento, de respiração profunda. Então imagina o seu saldo bancário. Se você só gasta, você entra no negativo. Né? Você precisa repor de alguma forma. Então, muitas vezes a crise de enxaqueca vem te sinalizando que alguma coisa precisa ser restabelecida nessa situação. Você pode estar desgastando mais e não repondo, de alguma maneira. Né? Então, como é que você retoma esse equilíbrio? Como é que você coloca na sua vida essas situações, esses momentos, ou até as emoções mais positivas que você pode cultivar para repor essa saúde, esse estado de saúde, esse estado de equilíbrio. Né? Então, muitas vezes a crise de enxaqueca é uma sinalização que a pessoa está extrapolando o limite. Né? E, de novo, está no negativo. Então, que tipo de pensamentos, que tipo de emoções as pessoas estão cultivando? Né? Não tem o seu momento de cultivar sentimentos positivos, né? De realização, de prazer saudável, de bem-estar, de calma, de tranquilidade. Né? Importante. Tem que rever esses pensamentos, né? Esses comportamentos também. A gente cuida dos nossos alimentos, né? A gente busca se alimentar de maneira saudável, mas e o alimento dos pensamentos, das emoções? Isso faz toda a diferença, né, doutora? Para tudo, reflete em tudo, né, da nossa vida. E o nosso corpo acaba, se você cultiva só pensamentos negativos ou coisas ruins, o nosso corpo acaba falando, né? Tem um reflexo. O corpo sente, o corpo se comunica. Né? Sim. Cada pensamento e cada emoção tem uma resposta fisiológica. A gente não está atento a isso, mas isso o tempo todo está se manifestando. Batimento cardíaco, respiração, tensão, pressão alta, pressão baixa. Né? De alguma forma vai se manifestar, né? A gente só queria dar um recadinho aqui para vocês, porque nós estamos vendo que nós estamos recebendo muitas perguntas sobre medicamentos, efeitos colaterais. A gente só queria deixar claro que a doutora Juliana ela é psicóloga, então a gente não vai entrar nesses assuntos hoje. Nós já falamos em outras lives, nós já abordamos, e ao decorrer dos próximos meses nós vamos continuar falando sobre outros temas. Hoje é só sobre essa influência emocional, né, das crises da enxaqueca, também como que pode a psicologia ajudar a aliviar, a prevenir alguma crise. Então é só para deixar claro para vocês. Agora falando um pouquinho da linha que a senhora atua, que é a terapia cognitiva comportamental, certo? Para pacientes com enxaqueca e outras cefaleias. A senhora poderia falar um pouco sobre essa linha de tratamento, quais os benefícios para as pessoas que têm enxaqueca? Então, a terapia cognitivo comportamental, a cognição do cognitivo, né, é percepção, né, é interpretação, é a maneira como as pessoas classificam as situações em geral, a maneira de pensar. Né? Então, a gente parte desse modelo de que os pensamentos influenciam as emoções, que influenciam as sensações físicas e os comportamentos. É mais fácil identificar as emoções. Então, se alterou a emoção, você começou a sentir determinada emoção, ansiedade, irritação, que a gente está falando mais hoje, procura identificar, tomar consciência e se perguntar
que será que eu estou pensando que está gerando essa emoção? Então, os pensamentos são muito automáticos, são rápidos, e por isso é mais fácil de identificar a emoção, né? E a sensação física. Né? Mas com atenção, com autoconhecimento, com observação, você pode ir compreendendo o estilo de pensamento que você tem com mais frequência. Né? E você pode avaliar esses pensamentos. A gente aprende determinados pensamentos, determinadas crenças, geralmente na infância, adolescência, e automatiza, condiciona aquela crença. Né? Só que, na idade adulta, aquilo pode ter sido verdade antes, mas hoje pode não ser mais verdade. Então, avaliar os pensamentos, refletir sobre o que a pessoa está pensando, é importante para se rever se esse pensamento é verdadeiro, é falso, é realista ou é irrealista. E mesmo que seja verdadeiro, ele pode não ser útil, pode não valer a pena, pode te trazer mais prejuízos do que benefícios, pode te atrapalhar para atingir um objetivo, por exemplo. Então, os pensamentos podem ser modificados, né? As pessoas podem aprender alguns hábitos de pensamento diferentes. Né? A pessoa pode aprender hábitos mais otimistas, por exemplo, de pensamento, pode cultivar pensamentos que funcionem melhor, que sejam mais úteis, que sejam mais saudáveis, por exemplo. Né? Então, essa é a proposta da terapia cognitivo-comportamental. Identificar as interpretações, os hábitos de pensamento, corrigir interpretações que sejam distorcidas e, com isso, trazer um alívio da aflição emocional. Né? E, no caso de pessoas com enxaqueca crônica, então a gente percebe que é muito frequente, além do que a gente já comentou, de pensamentos catastróficos, negativos, com ênfase no pior, no desastre, né? Além disso ser muito frequente, também é muito frequente um perfil perfeccionista da pessoa que tem enxaqueca crônica. Né? Uma autoexigência excessiva, uma ênfase no desempenho, medo de falhar, a pessoa não admite erros, às vezes a pessoa é muito crítica, né? E isso vai sobrecarregando, isso vai gerando mais tensão, né? Mais ansiedade, porque ela define um ideal perfeccionista, um padrão inatingível, por exemplo. Ela fica ansiosa para atingir aquilo, nunca chega, por exemplo, porque o perfeito é subjetivo, é relativo, é um conceito relativo. Né? E às vezes a pessoa chega naquela perfeição e já criou outro conceito de perfeição. Né? E é muito frequente também o perfeccionista sentir irritação, porque as pessoas não estão naquele formato que ela quer, né? Aquele formato às vezes rígido, né? de perfeição, e as pessoas são como são. Né? Então ela se irrita quando se frustra para atingir aquilo, ou quando as pessoas também não atingem aquele padrão. Né? Às vezes é muita inflexibilidade, né? Então isso tudo também A Lorena Cordeiro, ela faz um relato aqui que eu acho que seria bem interessante a doutora comentar. Não entendo, minhas crises tiveram início quando estava tudo ótimo em minha vida. Então, no caso dela, não teve nenhuma influência emocional, né? Aí parte para uma questão genética, talvez. Então, essa pergunta é muito boa, agradeço ela, porque um dos itens importantes é a gente avaliar quando iniciou realmente a enxaqueca, tanto quanto iniciou, quanto
momento, a fase da vida que pioraram as crises. Quando as crises se tornaram mais intensas, mais frequentes, mais longas. E geralmente a gente identifica uma fase da vida mais estressante. É muito frequente a pessoa, quando a gente pergunta, ela respondeu, não, estava tudo bem, quando iniciaram as crises, não aconteceu nada, mas quando a gente vai investigar com mais profundidade, você mudou de casa, você mudou de cidade, você mudou de trabalho, você casou, você descasou, você teve filhos, aí ela vai lembrando, você perdeu alguém na família, aí ela vai lembrando os fatores, os eventos de vida importantes, que podem ter influenciado. Você teve uma promoção no trabalho, por exemplo, e passou a se sobrecarregar, a ter uma demanda maior, ou você... E aí isso passou a interferir no sono, ou você... Enfim, mesmo que seja uma mudança positiva de vida, ainda assim pode gerar algum estresse. Né? Gerar a pessoa tem que se adaptar, tem que se ajustar a isso e envolver algumas emoções, envolver um gasto de energia, né? Uma adequação. Né? Então, geralmente o que a gente observa é que quando a pessoa vai rever, vai avaliar, não sei se é o seu caso, Lorraine? Lonaira, desculpa. Ionaira, desculpa. Não sei se, refletindo um pouco mais, se é possível identificar alguma mudança desse tipo, né? Como esses exemplos que a gente está comentando. Então aí fica a resposta para Ionara, né? E é bem interessante, porque às vezes você pensa, tá tudo bem na minha vida, mas é alguma coisa que desencadeia o estresse, mesmo quando a situação é positiva, né? Coisa interessante. Doutora, existe um diário da dor que normalmente é trabalhado pelos pacientes, né? De que forma que esse diário da dor ele é trabalhado e como que ele é efetivo para melhorar as crises? Como é que ele funciona? Então, o diário traz informações bem úteis, por mais que a pessoa, às vezes, chega no consultório com uma história de enxaqueca de anos, né, às vezes 10 anos com enxaqueca crônica, não, já conheço a enxaqueca, ainda assim é interessante preencher o diário que traz informações valiosas para a gente. Então, no diário a gente tem informações do tipo manhã, se ela acontece de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, se ela acontece no meio da semana, no fim de semana, se ela foi, por exemplo, leve, médio ou forte, se a pessoa, aquele dia, como é que foi o sono dela, né? Como a gente está falando de psicoterapia, de fatores emocionais, a gente inclui no diário também emoções como ansiedade, irritação, aceleração, agitação, para observar se existe relação, associação com as crises de enxaqueca. Né? E se a pessoa, por exemplo, praticou uma atividade física, que é positiva, saudável, se ela praticou relaxamento também, porque para entender fatores de melhor e de pior da dor. Então, e para entender se durante a psicoterapia, com os hábitos saudáveis que a gente está propondo, se a dor está melhorando em termos de intensidade, né? Se está diminuindo a intensidade, se diminuindo a frequência. Né? Geralmente com prática de relaxamento, com superação dessas emoções negativas, geralmente vai aliviando e a gente consegue observar fazendo esse diário durante alguns meses. Então, às vezes, tem informações valiosas, que tem uma situação de uma pessoa que tinha uma crise fortíssima, sempre num dia da semana, num horário da semana, e não conseguia identificar qual que era o fator desencadeante. Né? E aí, destrinchando, tentando entender, a gente percebeu que ela ficava em jejum, fazia uma atividade física, uma corrida, numa hora do dia que tinha até muito trânsito, num lugar com ali gás carbônico, né, dos carros.
trabalharmos, eu me exposta a isso. E então, olha quanta sobrecarga, o jejum, atividade física ali sem uma alimentação adequada, gás carbônico, né? Sempre era o treino que ela fazia de corrida naquele lugar, desencadeando uma crise fortíssima. Então, quando ela começou a cuidar, se alimentar antes, praticar a corrida, por exemplo, porque a atividade física é importante, sim, né? Mas em outro momento do dia, ou não tão exposta ali a gás carbônico, ela eliminou essa crise desse dia, desse horário específico que a gente não entendia por quê. Né? Então, quando você vai pesquisando, você vai conhecendo, você vai tentando entender, tem informações importantes no diário. E o diário é fundamental, então, para todo esse acompanhamento psicológico, né? Para identificar onde que... Isso. Quais são os pontos ali que ajudam a melhorar ou que pioram, né? O que ela faz quando está em crise que ajuda a melhorar, o que ela faz que piora. Né? Então, o médico vai pedir o diário da dor com algumas informações que ele precisa de uso de medicação, alguns itens importantes. Né? E a gente vai observar algumas outras questões ali complementares. Então, é importante a gente observar bem, né, todos os aspectos que podem influenciar. Vamos agradecer aqui a participação da Adriana Salgueiro, a Vanessa Oliveira, a Camila Abla e todo mundo que está aqui mandando suas perguntinhas, a gente está bem atento. E eu vou ler a pergunta agora da Bruna Carvalho. Ela diz: doutora, mudei de emprego recentemente e estou tendo muita cobrança. Estou tendo muitos problemas com isso. Minhas crises aumentaram. Isso tem alguma relação? Pode ter, né? Então, muita cobrança externa pode ser um fator desencadeante de ansiedade, por exemplo, né? De pressão. Né? E além da cobrança interna. Né? Então, geralmente, quem tem enxaqueca pode ter um padrão alto de cobrança também. Né? Tem uma cobrança interna excessiva. Isso vai observando, vai anotando se os momentos que você tem as crises de enxaqueca são momentos em que a ansiedade também está elevada. Dá uma nota para a sua ansiedade de 0 a 10, por exemplo, sendo 10 uma ansiedade mais alta e 0 neutra. Né? Vai observando se naquele dia de maior ansiedade você teve também uma enxaqueca. Né? E veja de que maneira, né, que pensamento que você tem que gera mais ansiedade e mais cobrança. Né? Então, muitas vezes tem pensamentos que, tudo bem, você tem que atender ali um prazo, uma exigência de trabalho, mas você não precisa ter uma carga de sofrimento em relação àquilo. Né? Então, tem algumas questões que podem mais atrapalhar do que ajudar. Né? Se você tem muito medo de errar, né? Se você está muito atenta a falhas ou a detalhes, se você tem esse padrão rígido, perfeccionista, inflexível, isso mais prejudica do que ajuda. Né? Então, isso pode estar trazendo mais sofrimento e vai tentando eliminar essa parte ou diluir essa ansiedade, revendo, por exemplo, alguns pensamentos geradores de ansiedade. Né? Então, o que a gente vê muito hoje em dia é isso, é prazo, é aceleração, a pessoa tem que dar conta, tem que trabalhar muito, muitas horas, como é que fica o resto da vida. Né? Mas é possível incluir algumas gotas no seu dia de bem-estar, de reabastecimento. Né? Então, fundamental, né? A gente tem esse recurso interno e é importante usar para dar conta da demanda do dia a dia. Né? Que é mesmo muita exigência de trabalho. Né? Então, fica aí a resposta para a Bruna Carvalho. Doutora, como que a psicologia ela
ajuda a pessoa a largar o abuso de medicamentos de anos e aceitar outras alternativas, outras alternativas não, né? Outras opções de tratamentos mais modernos, como os medicamentos injetáveis, tem a toxina botulínica, tem outros tratamentos. Então, como que pode ajudar esse pessoal? Então, com a compreensão de que dos prejuízos que o abuso de medicação, de analgésico, traz, né? Então, a pessoa que faz esse uso excessivo de analgésicos, ela pode estar ativando, né, gerando uma cefaleia do que a gente chama de efeito rebote, né? Ela pode estar produzindo mais dor de cabeça, ela pode estar agravando o quadro, né? Ela pode, aquilo que era uma enxaqueca episódica, menos frequente, ela pode estar se tornando mais frequente com o abuso de analgésico. Ela está dando uma informação para o organismo que ele não precisa produzir os analgésicos naturais, quando ela usa dessa maneira excessiva. Então, quando ela percebe as consequências negativas que tem esse comportamento abusivo, e quando ela compreende que existem outros recursos que podem ser mais efetivos e mais úteis, essa compreensão ajuda ela a ir controlando esse impulso, né? Porque é um impulso ali do momento, né? A ansiedade de querer aliviar a dor. Sim, né? Tudo bem, a gente compreende, né? Um sofrimento passar pela crise de enxaqueca, mas usar dessa maneira excessiva vai agravar a situação, né? Então, tem pessoas que já tomam um analgésico sem estar sentindo a dor, né? E por medo de ter dor, né? Então, existem outros recursos que podem ser úteis, né? Que podem ser aí recursos não medicamentosos, como a gente disse. Ative a sua farmácia interna, a gente tem dentro da gente os nossos analgésicos naturais. Você se proporcionar um momento de tranquilidade, de calma, de bem-estar, ativa, né, libera as substâncias do bem-estar, endorfinas, serotoninas, que são precursores dos nossos analgésicos naturais. Então, atividade física também é bastante importante, porque é um hábito que também ajuda a liberar endorfina e serotonina, também pode prevenir as crises de enxaqueca. Existem estudos interessantes sobre atividade física prevenindo crises de enxaqueca, né? Então é claro que durante a crise a situação piora com o esforço físico, então não, né? Mas fora da crise, uma prática de atividade física aeróbica, uma caminhada, uma bicicleta, uma natação, proporcionam bastante saúde, bastante relaxamento e tranquilidade para o organismo. Que bom. A doutora falou agora há pouco sobre pessoas que antes de ter dores de cabeça já tomam remédio com dor. E uma das nossas perguntas é sobre a fobia da dor de cabeça e como que ela afeta os pacientes que sofrem de enxaqueca. Se encaixa, então, nesse perfil de paciente? Exatamente. Então, a fobia é um medo excessivo e irracional, né? Então, é muito frequente também as pessoas que têm essa enxaqueca, que vai se tornando mais forte, mais frequente, mais longa, depois de uma crise forte, e sentindo um medo de quando vai ser a próxima, né? E aquele medo tem consequências de trazer mais tensão muscular. E essa tensão muscular e esse estado fóbico de medo, de ansiedade, pode
disparar uma crise de enxaqueca também. Então, um comportamento muito frequente, as pessoas que têm fobia de ter dor de cabeça, é usar excessivamente analgésico, né, na tentativa de evitar. Mas tem toda essa parte prejudicial de consequências. Então, o médico deve orientar o quanto de medicação, o quanto de analgésico a pessoa pode usar. Que outros recursos ela pode complementar a essa medicação. Né? Então, ela pode estar fazendo adequadamente, cumprindo todo o tratamento medicamentoso, mas se ela não tem hábitos saudáveis, se ela não rever esse equilíbrio no estilo de vida, alguma coisa está defasada. Né? Pode ser que a medicação não funcione tão bem quanto poderia, se ela não cuidar dessas outras questões, como o estilo de vida, as emoções negativas. É importante sempre ver isso. A Cristiane Madalena nos enviou uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Ela relata que ela não tem mais crises há 5 meses porque ela faz autoemoterapia. Será que é isso? Que ela vai fazer ao longo da vida porque para ela funcionou. Você não poderia falar? Eu não sei o que é isso. Autoemoterapia? É autoemoterapia. Cristiane, a gente pede desculpas, então não sei se está correto, né? Se você puder explicar pra gente, a gente pode falar no final, pode, né? Para uma próxima ou para desenvolver um conteúdo depois aí na página, a gente vai procurar se aprofundar no tema, tá bom? Mas obrigada pela sua participação e da sua pergunta. E também é interessante lembrar que não é um comportamento diferente, né? A pessoa vai fazer só atividade física que vai salvar a pessoa. Sim. Mas é uma combinação de comportamentos mais saudáveis. É a atividade física, é o sono melhor, como a gente falou, com qualidade, são essas práticas de relaxamento, de respiração profunda, ter esses momentos de bem-estar. É essa combinação de uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa que vai colaborar para a saúde, para o alívio. São muitas mudanças, né? Não é só um tratamento, tem muitos fatores complementares que colaboram para essa melhora do paciente, né? Dessas crises, faz toda a diferença. Doutora, a gente já falou bastante de ansiedade. O transtorno da eu só gostaria... Desculpa, a gente teve um probleminha técnico. Eu só gostaria que a senhora falasse sobre esse transtorno de ansiedade, como que é, e algumas pessoas, se existe a possibilidade de alguém confundir com enxaqueca, Tá. quando a pessoa tem o transtorno. Então, existem vários transtornos de ansiedade. O pânico é um transtorno de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada é outro, as fobias específicas, né? Fobia de animal, fobia de agulha, de sangue, fobia de altura, né? As fobias sociais, né? Dificuldade de interação social, o transtorno obsessivo compulsivo, são tipos de transtorno de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, um dos critérios, uma das características desse transtorno é a dor de cabeça. Além de insônia, além de cansaço, além de uma preocupação excessiva com saúde, com questões financeiras ou com coisas ruins que podem acontecer. Então, a dor de cabeça, com frequência, é uma manifestação, ou está incluída ali num critério diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Né? A enxaqueca tem características bem particulares. Né? Além da dor, a náusea, como vocês já viram com outros médicos que explicaram aqui. Né? Náusea, vômito,
sensibilidade à luz, a barulho, a cheiros, piora com esforço físico, a dor com determinadas características, né? Então são conceitos diferentes. A ansiedade e a enxaqueca estão muito associadas, né? Existem muitas pesquisas que associam bastante, relacionam bastante as pessoas com enxaqueca e transtornos de ansiedade e depressão, com mais frequência. Então, a pessoa que tem enxaqueca tem uma chance maior de ter ansiedade e depressão, e a pessoa com ansiedade tem uma chance maior também de ter enxaqueca. E aí existe um estudo, o que vem primeiro? Né? Existe uma discussão, na verdade, né? O que vem primeiro? A ansiedade primeiro, depois a enxaqueca? Ou a enxaqueca primeiro, depois a ansiedade? Ou está tudo relacionado? Né? Muitas vezes a pessoa inicia com um transtorno de ansiedade numa fase da vida, num outro momento desenvolve enxaqueca e depois fica com enxaqueca, ansiedade e depressão, e depois a enxaqueca se torna crônica. Então, isso pode também acontecer, toda essa associação. Né? E, doutora, existem tratamentos complementares também que vão além da psicologia, que nós vemos bastante relatos na nossa página, que é o Pilates, a Yoga, a acupuntura. Então, de que forma esses tratamentos adjuvantes, eles ajudam de fato junto com os tratamentos, né? O tratamento neurológico. De que forma que eles atuam na melhora? São práticas que podem proporcionar para a pessoa um maior bem-estar, maior relaxamento, às vezes seja com alongamento, seja com aquele exercício físico, seja com um momento de relaxamento também, de respiração profunda que envolve essas práticas. Então, se for, isso é muito pessoal, se é algo que a pessoa gosta de fazer, se sente bem fazendo, né, yoga, por exemplo, ótimo. Né? Então, aquilo ela vai sentir calma, sentir tranquilidade, sentir prazer fazendo aquilo. Né? Então, é interessante encontrar aquilo que te faça bem, que você goste de fazer, que traga esse momento de serenidade. Né? Isso vai ser saudável, vai ser bom para você. Pessoal, a gente está chegando, infelizmente, ao final da nossa live. Mas eu gostaria que a senhora passasse uma mensagem, né, para o pessoal que está nos assistindo, que sofre há anos com essa dor crônica e que busca tratamentos complementares para ajudar a aliviar as crises, para prevenir, enfim, assim, qual a sua orientação em relação a eles buscarem esses tratamentos? Seu recadinho final. A minha sugestão é encarar a enxaqueca ou a dor de cabeça não como um inimigo, né? Mas encarar como uma oportunidade. O seu corpo pode estar tentando te comunicar alguma coisa importante que esteja faltando na sua vida. Né? Então, pode ser uma oportunidade de retomar algum equilíbrio, algum hábito saudável, pode ser uma oportunidade de superar emoções negativas e de se tornar uma pessoa melhor. Né? Então, se você entender o que a enxaqueca está tentando te dizer, se ela pudesse falar, né? Observa isso. Né? Isso pode trabalhar a seu favor, e você pode construir hábitos mais saudáveis e ter mais equilíbrio, ter mais harmonia na sua vida. Insista nisso, acho que é importante. Que bom, então fica aí o recado da doutora Juliane Prieto. Eu só gostaria de avisar vocês que nós recebemos muitas interações e dúvidas sobre medicamentos, sintomas, tratamentos. E vocês podem encontrar essas informações no nosso site, que é o www.enxaquecacronica.com.br, e nós também temos a aba Encontre o Seu Médico, relacionado à Sociedade Brasileira de Cefaleia, onde vocês podem ter mais informações, tá? Eu gostaria de agradecer, então, doutora, a sua participação aqui na
nossa live. A todos vocês que nos acompanharam, essa é a nossa última live de 2016. Mas em 2017 a gente volta com um monte de assuntos ainda para bater papo, com várias novidades, dicas. E a gente espera que vocês nos acompanhem no ano que vem, nesse bate-papo. E dentro de instantes a gente já vai colocar esse vídeo no nosso Facebook para vocês acompanharem. E as respostas que nós não, as perguntas que nós não conseguimos responder, ao longo dessa semana a gente vai responder, se precisar acionar também a doutora, né? Sim, claro. Então é isso, gente. Obrigada, doutora. Obrigada a gente também. se vê em Prazer. 2017. Beijo.